E aí, meu povo? Chegamos para mais uma aula, continuação de estudos amazônicos. Vamos falar sobre o baratismo, né? Sobre o período conhecido como baratismo, que na verdade é o período em que Magalhães Barata governou o estado, né? Como nós dissemos na aula passada, foi ali por arredondando 20 anos, né? Não de forma assim ininterrupta, né? Mas enfim, somando os períodos ali dá dá uns 20 anos arredondando. E a gente vai ver agora esses antecedentes. Tipo, a Revolução de 30 é um fator marcante e, como eu disse para vocês, a gente precisa entender exatamente qual o contexto da chegada do Barata ao poder, né, que não foi por acaso, foi algo que veio de consequência de outros acontecimentos que vinham se desenrolando no Brasil e no mundo. E então, dentro desses acontecimentos, né, a gente precisa destacar a Revolução de 30 e algumas outras coisinhas, né? A gente vai já já ver quais são elas, mas logo de início o nosso texto diz assim: interpretada como a revolução que pôs fim ao predomínio das oligarquias no cenário político brasileiro. Primeiro vamos fazer uma pausa. O que são oligarquias? Oligarquias são os grupos familiares ricos, as grandes famílias que governam, que mandam, que detêm o poder econômico e, consequentemente, poder político também, né? Vocês sabem que dinheiro e política, né? Riqueza e política estão ali lado a lado. Então, essas oligarquias governavam o Brasil desde a época das capitanias hereditárias. Mesmo na época do governo imperial, né, existiam as famílias ricas e poderosas que tinham ali uma força muito grande, mesmo sabendo que o poder estava centrado na mão do imperador. Essas famílias gozavam de muitos privilégios. Elas tinham uma facilidade, vantagens que outras camadas da população nem sonhavam em ter. Então essas oligarquias eram esses grupos familiares, tipo como a gente tem hoje. Até hoje existem ainda essas famílias ricas e poderosas que mandam no Brasil, né? Pegar como exemplo a família Barbalha aqui no Pará, a família Marinho em relação ao Brasil, né? Família Marinho, para quem não sabe, são os donos da Rede Globo. Família Barbalha é uma família aqui influente, importantíssima no Pará, a família Sarney no Maranhão, e por aí vai. São vários os exemplos. Então, oligarquias são isso, ok? A Revolução de 30 contou com uma série de fatores conjunturais que explicam esse dado histórico. O próprio uso do termo revolução como definidor de fato pode ainda restringir outras questões vinculadas a esse importante acontecimento. Em um primeiro momento, podemos avaliar a influência de alguns fatores internos e externos que explicam o momento. Até o termo revolução ele tem que ser questionado aqui, porque quando a gente fala em revolução, a ideia principal é que fala de um movimento que surge nas camadas mais inferiores da população, via de regra a população mais pobre, e que vai surgindo, vai crescendo, vai ganhando força até que chega lá ao ponto de fazer trocas de governo, por exemplo. Não foi exatamente isso que se fala, né, que aconteceu. As coisas não foram bem assim. Mas a gente tem. Deixa eu botar esse negócio que já está ficando meio complicadinho para ler. Mas a gente tem ali, no caso, um movimento que houve, acabou culminando numa troca de governo, mas não necessariamente com toda a camada. Será que é piolho? Coçou. Toda a camada, sobretudo a mais baixa da população. Mas aqui no final do texto fala sobre fatores internos e externos que explicam o movimento, ou seja, a própria Revolução de 30 ela é fruto também de uma série de acontecimentos que estão se desenrolando no Brasil e no mundo. Essas imagens elas aqui mostram algumas delas. Por exemplo, aqui ó, e tem a legenda aqui ó, sentido anti-horário, tá? Nós temos aqui ó, quebra da bolsa de Nova York, aqui. Olha, eu botei errado aqui, na verdade é em sentido horário, né? Porque o anti-horário, para quem não sabe, é isso daqui ó. Nesse sentido, né? Ou seja, da esquerda para a direita. O sentido horário é ao contrário. É o sentido das horas. O relógio ele não corre assim, né? Então. Enfim, vamos lá. Essa imagem aqui, ó, esse primeiro quadradinho aqui, ele mostra a quebra da bolsa de Nova York, que trouxe para o mundo consequências terríveis, né, em relação à economia, mas acabou afetando outros setores também. No Brasil não foi diferente. A gente passou por um mau bocado, porque a nossa produção de café, que junto com a produção de borracha era o que sustentava o Brasil, nosso café ele era negociado em Nova York, o preço era definido em Nova York, e quando a bolsa de valores quebrou, a nossa produção de café também levou o farelo. Por quê? Café com farelo não tem nada a ver, mas enfim. Porque
como o café estava sendo vendido em grande quantidade, ele estava sendo estocado aqui, né? Houve uma crise de superprodução, os preços baixaram muito e logo era desvantajoso vender café. Logo a crise se instalou e quebrou o Brasil e vários outros lugares. Tem também a Semana de Arte Moderna, que está aqui nesse quadradinho aqui à direita, esse primeiro aqui do canto direito acima, que foi um movimento cultural que quebrou com muitas das tradições, com muitas das questões antigas, antiquadas, sabe, arcaicas do Brasil e trouxe à sociedade brasileira uma nova visão de mundo, uma nova maneira de olhar as coisas. E isso acabou tendo um impacto muito grande também na política, certo? E no modo de se fazer política. Aqui no canto esquerdo abaixo você tem a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, certo? Essa guerra foi a primeira das duas grandes guerras que nós tivemos. Então foi um período marcado por muita turbulência, tanto no período antes da guerra, quanto no período depois da guerra. Durante não preciso nem dizer, né? E essa Primeira Guerra Mundial ela causou também mudanças aqui no Brasil em relação a maneira de se fabricar as coisas. A questão econômica foi modificada também, porque a gente tem, no caso, a partir de agora, um empenho maior do Brasil em fornecer, como eu posso dizer, insumos, né, para os países que estão na guerra. Tá? A gente pode imaginar que a Inglaterra, a França, a Alemanha e outros países que estão diretamente envolvidos na guerra, eles não estão tendo condições de fabricar certas coisas básicas e eles acabam comprando de outros países, e o nosso país acabou entrando como um fornecedor desses insumos, como tipo coisas básicas, geladeira, sapato, enfim, coisa básica que durante a guerra tu não tem tempo nem cabeça para fazer. E a indústria, a chegada da indústria no Brasil, até para substituir o café, né? Mas é que o café agora ele não se mostra vantajoso, é preciso que haja uma outra maneira de se ganhar dinheiro, de se fazer dinheiro no Brasil. É aí que entra a indústria. A indústria ela chega no Brasil como uma espécie de plano B. A indústria ela só chega no Brasil para valer mesmo porque o café deu prejuízo. O ciclo da borracha também se encerrou, então meio que não se vendem ou como com outra alternativa, apelaram para o café. Mas é bom que se diga, o café ele surge, a indústria surge como uma espécie de, olha, não tem tu, vai tu mesmo. Não foi algo assim pensado, planejado. Né, minha filha? Tá me olhando, eu tenho plateia aqui. Então, assim, quando a gente fala de café, de indústria, a gente fala desses momentos, que a indústria ela surge, na verdade, para substituir o café. Apenas isso. Se o café, se não tivesse acontecido o crack da Bolsa de Nova York, ou o crash, no inglês, talvez a indústria chegasse bem depois. É bom que se diga, havia indústria no Brasil antes da Bolsa de Nova York levar o farelo, tá? Mas era uma indústria muito básica, muito simples, cara. É uma indústria basicamente de produtos primários mesmo. Indústria para valer mesmo chegou a partir dos anos 30 e com mais força ainda a partir dos anos 50. Mas isso é assunto para outra aula. Bem, esses acontecimentos aqui eles ajudaram a dar base para o que aconteceu a partir dos anos 30, a Revolução de 30, ok? Para falar sobre isso, a gente precisa também lembrar da chamada política do café com leite, né? Que era um acordo entre paulistas e mineiros, onde eles se revezavam na presidência, ok? E como é que eles se revezavam? Através do voto. Mas como é que eles combinavam isso? A eleição ela era vencida antes mesmo de começar. Talvez a professora Marilex já tenha comentado algo com vocês. Não sei se vocês veem isso no 8º, no 7º, ou se vão ver no 9º. Enfim, em algum momento vocês viram ou virão essa política do café com leite, né? E alguns termos são bem simbólicos dessa época. Por exemplo, a questão do voto de cabresto. As eleições elas eram decididas antes de começar. Por quê? Porque o voto era aberto. Você chegava e dizia, olha, eu, fulano de tal, voto no candidato X. E como você declarava isso em voz alta, todo mundo ouvia, obviamente que você tinha como direcionar essa eleição. Por quê? Como eles faziam isso? Por que político do café com leite? Por que eu sou careca? Essas e outras perguntas sexta-feira no Globo Repórter. Não, tô zoando. Eles decidiam essas paradas assim. Como os fazendeiros de café de São Paulo, os fazendeiros que tinham produção de gado leiteiro em Minas Gerais, eles eram os mais ricos e poderosos do Brasil, né? Politicamente falando e economicamente também. Eles faziam acordos entre eles. Olha, a gente não vai ficar brigando aqui entre nós
pela cadeira de presidente. Vamos fazer assim, em uma eleição, a gente coloca um candidato paulista e vocês e nós apoiamos e elegemos ele. Na eleição seguinte vai ser um mineiro, depois vota para um paulista, um mineiro e ficava alternando, tá? Como eles tinham muitos funcionários, muitos empregados, eles diziam assim, olha, você, meu funcionário, vai votar naquele candidato lá. Ah, mas eu não quero. Não, você vai votar nele porque se você não votar, eu vou te demitir ou até vou te matar. E aí? Ah, agora eu voto, né? Então, com base na intimidação, com base na pressão, todos acabavam votando naquele candidato que os patrões, que os barões do café e também do gado leiteiro impunham. E aí a eleição ela era facilmente decidida, tá? Bom, isso durou até um certo tempo. Só que houve alguns acontecimentos que fizeram com que essa política se quebrasse, né? A quebra da política do café com leite, ela foi também alvo de uma estratégia política de outras oligarquias, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, enfim, que é de onde vem Getúlio Vargas, que é um nome muito importante nesse período, ok? Perceba aqui ó, o que nosso texto diz aqui, ó. Nesse contexto no caso, com tudo isso que eu acabei de falar, podemos compreender que a crise das oligarquias foi um passo crucial, importante, para a Revolução. Com o impacto da crise de 29, o então presidente paulista Washington Luiz resolveu apoiar a candidatura do seu conterrâneo, ou seja, de outro paulista, Júlio Prestes. Lembre que eu falei, se eles eram paulistas, tinha que ser um mineiro agora. Só que o Washington Luiz, presidente paulista, resolveu apoiar um outro paulista. Ou seja, já deu merda aí, porque os mineiros vão dizer, tipo, sim, e aqui? A gente tá cagado. Não era a nossa vez? Palhaçada dessa. Então, já teve treta entre eles lá. Aí, ó, e rompeu com o antigo arranjo da política do café com leite, em que os latifundiários mineiros e paulistas se alternariam no mandato presidencial. Só que, ó, insatisfeitos com tal medida, um grupo de oligarquias dissidentes, ou seja, um grupo de oligarquias que não estava nessa jogada aí, principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, criaram uma chapa eleitoral contra a candidatura de Júlio Prestes. E colocaram lá um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, o popular JV. JV até o GV. JV, meu Deus, aí, corta aí, você edita nada, que sou eu que edito. Enfim, o Getúlio Vargas foi lá e deu uma rasteira, uma taca no meio do Júlio Prestes e venceu a eleição. Tem até essa charge aqui, mostrando aqui, ó, o Júlio Prestes que estava pronto para sentar na cadeira presidencial, o Júlio Vargas, eips, agora é o pai aqui, o pai tá on e tu tá off, vaza daqui. E assim Getúlio Vargas chega ao poder, com meio dessa situação. Então ele até chega através de eleição, mas ele se mantém através de outras paradinhas, de outras artimanhas, que a gente vai ver, se não nessa aula, em breve, tá? Tá aqui, ó, este caboclo aqui do meio, Getúlio Vargas, um político que quer se manter no poder a todo custo, ele é baixinho, lembra alguém? Enfim, meu Deus, eu vou arranjar confusão. Voltando à aula, que é o que importa, parece. Então, a chegada desse cara aqui, ó, foi assim, com base nesses acontecimentos. Essa série de acontecimentos, essa série de coisas, essa efervescência de acontecimentos políticos, econômicos, militares, culturais, enfim, nesses primeiros anos do século XX, acabaram culminando nessa revolução, entre aspas, e na chegada de Getúlio Vargas ao poder. É a partir daí que Getúlio Vargas começa a nomear os seus intendentes, os seus representantes, certo? Nos governos. Magalhães Barata chega assim. Como Getúlio Vargas chegava com uma clara missão de combater as oligarquias, né, uma das formas era colocar seus representantes nos estados brasileiros. E os estados brasileiros, cada um deles teria que ter um representante que fosse diretamente ligado e fiel aos ideais de Getúlio Vargas. Magalhães Barata foi o escolhido, foi o eleito aqui no Pará. Eleito que eu digo por Vargas, não pelo povo, porque o Getúlio Vargas, ele apontou e disse, olha, Magalhães Barata vai ser o meu intendente, o meu representante no Pará. No Pará tinha um representante, tinha um governador ligado às oligarquias que foi tirado do poder, certo? Na marra, na base da força, e o Barata assumiu. Mas esse momento da chegada do Barata ao poder e a retirada do governador que estava em exercício é assunto para uma outra aula, porque, enfim, como eu disse, o vídeo está ficando meio longo e nós já combinamos que vídeos longos não vão rolar mais, ok? Apesar disso, eu vou colocar aqui um outro vídeo para vocês, só como forma de, digamos assim, de
vocês entenderem melhor certas situações, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.